Nós vamos falar sobre a presença do Senhor. Foi a primeira música que nós cantamos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Ou seja, quem já teve uma experiência com o Senhor, eu tenho certeza que você teve, além do dia da sua salvação, na sua vida diária, nos seus momentos de oração, eu tenho certeza que você busca o nome do Senhor. Primeira pergunta que eu separei é esta: o que tenho feito para Deus? Realmente é para Deus? Pensa aí. O que você faz aqui na igreja? Nós temos o coral, nós temos a dança, nós temos a EBD. Segunda pergunta: costumo orar antes ou depois de tudo pronto? Você vai procurar um emprego, você ora antes, ou primeiro você, depois quando está no emprego, Senhor, agora me ajuda. O que você faz? Como que é a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor? Você pede um namorado para Deus e espera Ele responder, ou você já sai na caça, dando tiro? Como que é? Como que é a sua vida com o Senhor? Terceira pergunta e última: eu sei, conheço e quero fazer tudo pautado na palavra de Deus? Sim, eu sei que vocês querem. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar de novo então. Senhor, nós colocamos em suas mãos tudo que nós queremos fazer, ó Deus, é a sua vontade, porque ela é melhor que a nossa. Como os seus planos não se frustram, então que se frustrem os nossos, porque a tua vontade ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e a minha nem sempre vai dar certo. E que eu possa saber, ó Deus, tudo que eu for fazer, antes eu possa saber o quanto eu preciso invocar o seu nome, porque Ele fará toda a diferença na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família, nos meus negócios, no nome de Jesus, amém. Irmãos, tem muito crente levando essa questão da presença a sério. Tem um empresário no Rio de Janeiro que ele atende, antes dele atender o telefone, ele põe a mão no telefone assim, ele fala: Senhor, que eu tome as melhores decisões, as decisões pautadas na sua presença. Alô? É um homem bem sucedido. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Quando nós lemos a vida de Davi, o que vem na nossa mente é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Um homem que queria fazer a vontade de Deus. No livro do Charles Swindoll, que conta a história de Davi, eu trouxe um trecho para a gente ler. Ele fala assim: o problema era que Davi muitas vezes não fizera a sua lição de casa. Nós sempre temos problemas quando não fazemos o nosso dever de casa. Quando pensamos que sabemos qual é a vontade de Deus, pensamos que sabemos qual é a vontade de Deus, então, por conveniência, ou geralmente por pressa, queremos resolver tudo logo e ficar livre logo. Ah, vamos ensaiar essa música mesmo? Não perguntei para Deus qual era a música. Ah, eu vou dançar essa música mesmo? Não perguntei para Deus qual era o que Ele queria que eu fizesse. E aí muitas vezes a gente se frustra. E não é culpa de Deus. E no outro texto ele diz assim: quando começamos a cuidar das coisas de Deus, as coisas que Deus cuida, nós nos tornamos pessoas segundo o seu coração. Porque a nossa preocupação, ela é tão assim real nas nossas vidas, que eu saio da minha casa e digo para o Senhor: Senhor, a tua palavra diz para eu invocar o seu nome, por isso eu invoco agora no nome de Jesus. Me atraia para a sua vontade. Deixa a minha vontade de lado. Me ajude no que falar, no que fazer, no que comprar, no mercado, não é? E foi assim o que acontecia com Davi. Embora muitas vezes nós, cristãos, buscamos achando que é a vontade de Deus e nós nos enganamos. Essa é a pior parte.
Vamos ler lá em 2 Samuel 6. Abra comigo. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, de 1 em diante. Eu dividi esse texto em 3 partes. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Então aqui eu já observo e percebo e aprendo que não foi a primeira vez que ele juntou o povo para adorar ou para festejar alguma coisa. Porque a Bíblia diz, tornou a juntar, então ele já tinha essa prática. Ou seja, uma grande comitiva. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Aqui nós vemos Davi, a sua preocupação em começar o seu reinado, mas ter a certeza de que a presença do Senhor estava no negócio. A certeza. A arca da aliança representava a presença do Senhor. Representava a presença. Existe um texto, um trecho de um livro que eu separei. O povo de Israel, por um tempo, se esqueceu de que a presença do Senhor era muito importante. Irmãos, no nosso dia a dia, isso é normal para nós. A gente também se esquece. Só que quando eu faço como o povo de Israel fez, eu vou para as lutas, para as minhas batalhas, para as minhas decisões diariamente e não levo a presença, eu também me dou mal. E não busco a presença. Olha o que aconteceu com Davi. Em uma de suas guerras, ele perdeu 4.000 homens, porque não levou a arca. Chegaram nessa seguinte conclusão. Mas continuaram, não pode ser só isso, está em 1 Samuel 5, depois você lê lá. Não pode ser só isso. Vamos enfrentar novamente os filisteus. Perderam 40.000 homens. Olha o que faz a falta da presença do Senhor. E nós aprendemos até aqui nesse texto, que nós não devemos ir para uma batalha nenhuma sem a presença do Senhor, porque nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser envergonhados. Então não brinca, leva, invoca o nome do Senhor. Senhor, é para eu comprar esse terreno agora? Senhor, é para eu comprar essa casa agora? É para eu namorar essa pessoa agora? Não adianta fazer depois. Faça antes. Quando essa arca ela era tão importante, quando ela estava na presença dos filisteus, eles achavam que podia, porque ficou na presença deles, perdida, jogada por 40 anos. E eles achavam que eles poderiam colocar essa arca em qualquer lugar. Então eles colocaram a arca da aliança, a arca de Deus, que tinha muita reverência, muita importância para Deus, porque foi Ele que mandou Moisés fazer. Deu todas as medidas das argolas, das varas, como que tinha que ser carregado, o que tinha dentro da arca. Tudo tinha uma importância, um significado. Mesmo assim, com essa falta de respeito, essa falta de reverência, pegaram a arca e colocaram na frente dos deuses dos filisteus. O rei, o deus Dagon. Está lá em 1 Samuel 5, depois você lê lá. Quando colocaram a arca na frente desse deus, na madrugada um dos filisteus levantou e foi ver. O deus Dagon tinha caído de bruço. E a arca estava lá. Arrumaram lá o deus deles, colocaram novamente no lugar. Na madrugada foram espiar novamente esse deus Dagon, que tinha uma cara de peixe, que os filisteus adoravam, tinha quebrado a cabeça e os braços. O que nós aprendemos com isso? Todo principado, todo Deus que se opõe contra a palavra do Senhor tem que sair. Quando eu oro, irmãos, o Senhor guerreia por mim. E os meus inimigos são envergonhados. Eles têm que bater em retirada. A Bíblia diz que eles até batem por 7 caminhos. Porque a presença está comigo. Por isso eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de invocar o nosso Deus. Não faça isso. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, um carro de bois. Irmãos, vamos parar aqui de novo. Quem falou que a arca
Eu estou vendo Davi todo feliz nessa história. Gente, a Arca da Aliança está chegando. É a presença do Senhor no meu ministério, no meu reinado. Aquele monte de gente, todo mundo bem arrumado, feliz, dançando. Vocês vão ver mais para frente no texto que eles estão cantando, dançando. Colocaram a arca num carro novo. Eu entendo que mandaram fazer um carro. Mas espera, quem mandou pôr a arca num carro novo? Quem mandou pôr num carro? Sabe quem carregava a arca num carro de boi? Os filisteus. Só que nós, como cristãos, Davi tinha a obrigação de saber a vontade de Deus, assim como nós. Nós temos a obrigação de conhecer a vontade de Deus e fazer como Ele quer. Eu não posso fazer a obra de Deus à minha maneira, mas a maneira do Senhor. Eu me lembro, quando eu estava fazendo aniversário de 15 anos da Rafaela aqui na igreja, ela falou assim para mim: mãe, você vai fazer salsicha em conserva? Vou. Ela falou: mas eu não gosto, a festa não é para mim? Eu falei: é verdade. Aí eu me lembrei desse texto. Eu não posso viver de boas intenções. Continuando, colocaram num carro de bois e levaram a arca de Abinadab e guiavam o carro. Versículo 4. E levando-a da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda olha que interessante, hein? Com toda sorte de instrumentos, pau de faia, também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos, eu estou no versículo 5, cantando e dançando. Irmãos, olha que interessante. Cadê os músicos da nossa igreja aí? Levanta a mão. Aqui, aqui, lá em cima, o coral todinho. Tinha música. Você sabia que eu sempre aprendi, e concordo com isso, porque quando eu vou orar no meu quarto eu ponho uma música. Aliás, foi o primeiro versículo que a Patrícia leu. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O Senhor se agrada. A Bíblia diz que Eliseu, em 2 Reis 3,15, Eliseu, quando ele ia orar, ele falou assim: tragam-me um arpista. Quando o arpista chegou, que começava a tocar, a presença do Senhor invadia aquele lugar. E Eliseu era usado pelo Senhor de maneira poderosa. Então a música, de fato, ela tem algo relacionado ao Senhor. A gente sabe disso. Então por que tudo isso aqui tinha música? Cadê o povo? Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A música sem a presença é só um barulho. A dança sem a presença do Senhor é só um teatro. O coral sem a presença do Senhor é só um barulho. Mas nós não queremos um barulho. Nós acabamos de cantar a primeira música, Quem já pisou lá no Santo dos Santos. Aí nós cantamos a tua glória, a tua presença, o tempo todo, o tempo todo. Porque nós sabemos que se a presença não estiver, não adianta. Não adianta. Sexta-feira eu estava aqui fazendo algumas coisas do chá de bebê da Thalita. E eu cheguei aqui para falar com a tia Du, eles estavam cantando, adorando aqui. De repente eu cheguei e estava tendo um período de oração. Falei: vixe. O Márcio falou: por que você voltou? Eu falei: estão orando. Voltei aqui, falei: deve ter acabado, né? Eles estavam orando ainda. Voltei para a cozinha, o Márcio falou: agora acabou lá? Eu falei: eu acho que agora acabou a oração. Eles estavam orando ainda. Irmãos, eu tenho que buscar mesmo a presença, senão eu estou à toa fazendo. Eu preciso ter certeza que Ele estará. Senhor, qual música que o Senhor quer? Eu sei que a técnica é muito importante para todos nós. Isso não anula. Mas só a técnica não me traz a presença do Senhor. Para alguns que têm preocupação com a técnica, fica uma dica aí para nós, para todos nós. A técnica só não traz a presença. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Até porque a Bíblia diz: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. E então
farei mudar a vossa sorte. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender, os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo, por esta imprudência, irreverência. Gente, Deus continua o mesmo? Precisamos ter reverência. Falta de respeito, e morreu Uzá ali mesmo, diante da arca do Senhor. Eu falei, poxa, o cara morreu. A presença do Senhor traz unção, a presença do Senhor traz vida, e trouxe morte ali. Eu falei, meu Deus, ele segurou a arca para não cair. Mas tem coisa errada aí. Sabe o que significa usar? Olha aqui para mim, sabe o que significa usar? Significa força. Não trazemos a presença do Senhor na nossa força. Ah, eu vou ficar na técnica, eu vou conseguir, nós vamos ensaiar bastante, nós vamos conseguir. Pera, calma, não é na nossa força. Vamos jejuar, vamos orar. Aí eu estou mostrando para o Senhor que não é no meu braço. Ah, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Peraí, não é na sua força. E usar diante de toda aquela comitiva, aquele 30 mil pessoas adorando, dançando, tudo bem arrumado, com aquele monte de, aquela orquestra, morreu. Houve um funeral onde era para ter vida. Primeiro, a arca do Senhor não é para ser levada por bois. Sabe por quê? Isso quem faziam eram os filisteus. Como que é para ser levada a arca? Nos ombros. Sabia disso? Já é um ato messiânico aqui. Quem levou a cruz nos ombros? Jesus. Os animais eram para ser sacrificados, mas quem levava a presença eram as pessoas. E isso não mudou. A presença do Senhor está em nós. Somos nós que levamos a presença. Isso não mudou. A presença do Senhor não está em animais, mas em nós. Amém? Continuando. E Davi se contristou. Ficou muito triste, porque o Senhor abrira rotura contra Uzá. Deus castigou Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje. Estou no versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Gente, se a arca matou uma pessoa, como é que ele dá ordem para levar a arca para outro lugar? Olha quanta coisa impensada. É gente como nós. Sabe o que significa Obed-edom? Obed, servo. Engraçado que a história de Obed está toda no anonimato. Ninguém sabe o que esse homem fez, que em 3 meses ele prosperou muitíssimo. Ele era muito pobre. Existem estudos que falam que Obed-edom era muito pobre, mas em 3 meses, você quer ficar bem de vida? Isso é para nós. Ande com a presença. Consulte o Senhor para tudo. Faça o que a sua palavra lhe diz, porque quando você consultar ao Senhor, você vai cair na palavra. Quer ser um bem-aventurado, próspero, cumpra a palavra. E eu não te dou 3 meses para o Senhor fazer isso em você. E é interessante que Uzá, na frente das pessoas, segurou a arca, todo bonitinho. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Na frente das pessoas, você ser o certinho, qualquer um é. Quero ver você ser honesto quando não tiver ninguém olhando. Quero ver você ser correto quando você não tiver ninguém olhando. Esse é o nosso desafio como crente. Então quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom
e toda a sua casa. Toda a sua casa. Ele tinha animais? Multiplicaram. Tinha plantações? Multiplicaram. Tinha filhos? Se deram bem também. Toda a sua casa foram abençoados quando a presença do Senhor chegou lá. E olha que interessante. Quando nós fazemos algo errado, nós aprendemos com esse texto que tem como a gente voltar atrás. Está se dando mal? Vai consultar o Senhor. Tem alguma coisa de errado. As coisas do Senhor são bênção para nós. A Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, mas segundo a sua misericórdia. Mas existe algo que nós podemos fazer. Faça de acordo com a palavra do Senhor. E essa riqueza de Obed-Edom, que começou a acontecer em menos de 3 meses, as pessoas começaram a ver, gente, esse homem era pobre, o que está acontecendo com ele? Chegou aos ouvidos de Davi. Olha que interessante, aquela arca que você mandou para a casa de Obed-Edom, que o seu nome significa servo, sabe o que significa servo? Que obedece o seu senhor. E olha que interessante, Davi foi pesquisar. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 10:8. Alguém, por favor, leia bem alto. Deuteronômio 10:8. Viu? Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Então, o Senhor separou quem? A tribo de Levi. Para carregar aquela arca tinha que ser levita. Tinha que ser um adorador. Nós somos adoradores, amém? Nós podemos carregar a arca. Agora nós vamos ler 1 Crônica 15, de 12 a 15. Eu queria que o pastor Márcio lesse. 1 Crônicas 15, de 12 a 15. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Viu? Olha como começa o texto. E disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas. Quem são os líderes aqui da igreja? Fiquem em pé para a gente ver. Pastor Márcio, o Ricardo. Fiquem em pé os líderes aqui do ministério. Luciana. Quem mais? Olha o que a Bíblia diz. Vós sois os chefes. Vocês são os líderes. A conversa é com a gente. Santificai-vos, pois, vós e os vossos irmãos. Pode sentar. Não é brincadeira. A gente cantou agora a segunda música. Tu és santo, poderoso. Nós sabemos que Ele é santo. Que nele não há treva alguma, não há sombra de variação, não há mistura. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Não, pera. Então, se a gente analisar, nenhum pecador poderia receber a presença. Nós somos. Mas existe diferença daqueles que falam: eu quero, Senhor, eu quero, e jejua, e busca, e faz, e quer. Porque o pecado, por mais que ele influencie as nossas vidas, a graça do Senhor é muito maior, irmãos. O pecado é como se fosse esse gasofilácio aqui, ó, escuro aqui. E a graça é isso aqui transparente. Deu até certo. Ela é muito maior. Ninguém disse que são certinhos, porque não é na nossa força, mas são aqueles que insistem. Não é aquele que quer ser um usar, fazer na sua força. Não, eu vou fazer. Eu posso carregar essa igreja. Não, pera.
vamos levar a igreja para uma vigília, vamos buscar ao Senhor nas madrugadas. Quem busca o Senhor na madrugada aqui? Eu tenho certeza que vocês buscam. Porque nós não queremos na nossa força. E todo mundo que fez na sua força, na Bíblia, se deu mal. Não é na nossa força. E eles dizem assim: e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado. Tem todo um passo a passo, é tudo organizado. Deus não é bagunceiro. O que eu aprendo com esse texto? Primeiro, vamos fazer as coisas? Espera, vamos buscar Deus antes. Ah, mas tem música, vai dar certo. Peraí, você orou? Era essa música? Ah, vamos fazer uma coreografia, um teatro. Pera, você orou? Era esse texto? Para este momento? Eu estava na minha casa, eu quero chamar o Moisés. Vem cá, Moisés. Eu estava na minha casa orando a Deus, claro. Falando para Deus: Deus, confirma comigo se é essa palavra que é para eu levar. Eu preciso levar a sua palavra, o que o Senhor quer. E o que a igreja está precisando. Chegou o Moisés e o Ricardo. O Ricardo está lá no fundo, se escondendo. Olha o tamanho do Moisés. Depois vocês vão entender por que eu estou falando do Moisés. Enquanto eu preparava esse texto, eu me lembrava do Moisés. E ele chegou na minha casa, ele disse assim: Margarete, eu tenho andado com o pastor, e o que ele passa não é fácil, essa correria, esse monte de coisa. Mas de uma coisa eu aprendi, ele me disse. Se eu escolhi estar ali naquela igreja, na verdade, naquele ministério, eu preciso seguir os passos do pastor. Falei: gente, é isso que eu estou estudando, menino. E era em você mesmo que eu estava pensando. Obrigado, Moisés. Ah, não, fica aqui. Fica aqui ainda. Fica aqui. Quero ler um texto rapidinho. Então avisaram a Davi dizendo: olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem. Eu estou no versículo 12. Por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, depois de ter pesquisado tudo, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a casa de Davi, com toda alegria. Porque ele estava triste. E sucedeu que quando os que levavam a arca, já mudou a história aqui, ó. Não eram os animais mais. Os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Irmãos, eu tive a capacidade de, no meu quarto, enquanto eu orava, eu contei o tamanho do meu 6 passos. Porque a gente é do mesmo tamanho, o pastor Márcio. A gente tem que segui-lo. Então eu fiz como Davi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá, Moisés, vem de lá para cá agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, pode descer, irmão, obrigado. Vamos aplaudir o irmão Moisés. O que eu aprendo aqui? Enquanto eu li o texto, eu falei: gente, nós temos um problema instalado aqui. Cada pessoa é de um tamanho. Então eu creio que eles seguiram os passos do rei Davi. Se você resolveu ficar aqui, siga os passos do seu pastor. Siga os passos do seu líder. E eu fiz mais. Eu voltei lá. Eu somei a distância dos meus passos. São 6 passos. Deu 3 metros. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. Eu peguei 1000 e dividi por 3. Deu 334 paradas. Só que não era 1 quilômetro que eles andaram. De onde a casa estava, da casa de Abinadab até a cidade de Davi, são 12 quilômetros. Eu fiz as contas. A cada 1 quilômetro, a cada 6 passos ele parava. Então ele parou num quilômetro 334 vezes. Vezes 12, ele parou mais de 4.000 vezes. Mais de 4.000 vezes ele parou. Ele fez isso num dia? Não. E tem mais, irmão. Você pensa que é fácil servir ao Senhor?
A Bíblia diz que os sacrifícios, até li um comentário hoje bíblico, num rodapé, que as pessoas tinham vários sacrifícios, pelo perdão dos pecados, pela santificação, mas vamos falar em geral aqui. As pessoas com menos poder aquisitivo, eles sacrificavam pombas, rolinhas, ou dependendo do que ele ia, santificação, não sei, ele oferecia isso mesmo. Mas as pessoas de poder de mais aquisitivo, eles ofereciam o que nós lemos aqui, ó, bois. Olha só, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Não era qualquer carneiro, era cevado. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Davi tinha consciência da sua riqueza e oferecia a Deus aquilo que lhe gostava. Ele não falou assim, ai gente, vamos pegar um monte de pomba aí, vamos ter que parar um monte de vez. Ai, vamos dar o dízimo que a gente quiser. Deus está vendo o salário que você ganha, até porque foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu a inteligência, a saúde. Não ofereça para Deus pássaros, se você já está num patamar de oferecer bois. Honre ao Senhor. Continue avançando, mas honre ao Senhor. E ele parou, para ser mais exata, 4.008 vezes. E te digo mais, cada vez que ele parou, era montado um altar, era colocado lenha e era queimado até o fim. Para queimar um boi leva tempo, hein? Olha como que servia ao Senhor. Eu preciso estar determinado. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Davi se deu mal. Parou com toda a comitiva, porque, gente, se você analisar, ele estava com a arca da aliança, a presença do Senhor ali, mas ele não sabia o que tinha que ser feito. Nós temos a obrigação de saber o que devemos fazer. Os filisteus levavam em carros de boi, mas eles não eram servos. Eles eram do mundo. Aliás, Davi fez uma coisa que o pastor Márcio vive dizendo: não copie o mundo, não copie os filisteus dentro da igreja, não vai dar certo. E aí Davi aprendeu. Colocou a arca nas varas, nos ombros e continuou a sua caminhada. E Davi saltava, estou no 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Agora o Senhor estava ali. E estava Davi cingido com um éfode de linho. Presta atenção aqui. Tirou a sua roupa de rei. Muitas vezes a gente acha que um cargo vai trazer a presença do Senhor. Ou uma faculdade. Ou uma técnica. Para aqueles que se preocupam bastante com técnica, não é só a técnica, mas a presença. E Davi estava com uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal. Já não estava mais com roupas de rei. Versículo 15 e o último. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo. Sabe o que é com júbilo? Bem alto, com gritos de alegria. E a Bíblia diz que Davi saltava e pulava e dançava com todas as suas forças. Faça para Deus o seu melhor. Olha como nós aprendemos coisas nesse texto, na palavra do Senhor. Siga o seu pastor, o seu líder. Conheça a palavra do Senhor. Não viva de boas intenções. Não é na nossa força, mas é porque nós somos servos, como Obed-Edom. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agora.